Sejam bem-vindos à nossa aula, onde estamos tratando sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesta aula, nós vamos falar sobre a questão da educação infantil. A educação infantil na LDB, ela tem poucos artigos, é bem curta, e ela é melhor esclarecida nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e no documento da Base Nacional Comum Curricular. Mas são importantes porque, apesar de serem poucos artigos, eles são bem esclarecedores de como que a educação infantil se organiza e como ela deve funcionar. Vamos lá, então, a educação infantil. Artigo 29. Educação infantil, primeira etapa da educação básica. Gravem, porque tem várias questões em concursos recentes, né, em muitas questões que eu analisei de 2020 e 2021 que perguntam sobre essa situação. Então, quem vai fazer concurso, o processo seletivo que abarca a educação infantil, em um artigo importante para vocês gravarem. Tem como finalidade, qual que é a finalidade da educação infantil? O desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, a família e a comunidade não se eximem do processo de desenvolvimento da criança. É de responsabilidade da família promover ações, realizar ações que permitam o desenvolvimento integral da criança. O que é esse desenvolvimento integral? Em todos os aspectos. A escola vai promover ações educativas, educacionais, respeitada a idade da criança, respeitado o seu desenvolvimento individual. Mas são ações que potencializam o desenvolvimento da criança nos aspectos físico, cognitivo, no aspecto motor, no aspecto psicológico, intelectual, no aspecto social. Isto é criança integral, na sua integralidade. A educação infantil, como que ela se organiza? Em creches ou entidades equivalentes, né, para crianças de até 3 anos de idade. Então vejam a faixa etária. Depois, lá na Base Nacional Comum Curricular, que trata sobre a educação infantil, tem os esclarecimentos das nomenclaturas de organização, né? São crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Isso está na explicação da base, na aula que a gente apresenta a base no que compete à educação infantil. Segundo, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, isto vale tanto para instituições públicas quanto para privadas. Ofereceu educação infantil, ela tem que estar organizada desta forma. Primeiro, ela fala sobre a questão da avaliação. Como que é o processo avaliativo da criança da educação infantil? Não pode esquecer que é da sua integralidade. Eu estou avaliando as crianças em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Vejam aqui, eu tenho que avaliar a criança nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, porque é isto que eu promovo nas ações. Ela não tem objetivo de promoção, bem como o acesso ao ensino público. A criança, ela é avaliada no seu todo, tá? Só que ela chega ao ensino fundamental e nunca frequentou a instituição de educação infantil. Isto não é motivo para não permitir que esta criança entre na escola. Ou dizer assim, ela queimou etapa, eu vou repetir ela, vou colocá-la na pré-escola. Não pode, tá? A legislação ela é muito clara com relação a isso. A criança completou 6 anos de idade, com data de corte até 31 de março, ou seja,
Todas as crianças que completam 6 anos até 31 de março estão na idade do ensino fundamental, do primeiro ano. Ah, mas meu filho fez 6 anos em agosto, em setembro, e ele não pôde fazer pré-escola. As crianças nascidas de 1º de abril a 31 de dezembro do ano anterior já completaram 6 anos, elas também têm idade para o primeiro ano do ensino fundamental. Tá? A escola não pode exigir que a criança tenha feito educação infantil. Caso ela tenha feito no ato da matrícula, eles vão perguntar, vocês têm que apresentar este relatório de avaliação, ela faz parte da documentação da matrícula e da pasta da criança. Carga horária, novidade que foi implantada em 2013, mas demorou algum tempo para ser operacionalizada. Hoje é obrigatório para você atender, funcionar, autorizar uma instituição de educação infantil. Carga horária mínima de 800 horas, distribuídas com, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Este é o regime de organização para as escolas de tempo parcial, tá? Então, quando ela é parcial, é 4 horas. Para ela ser considerada de tempo integral, vejam o termo que eu usei, tempo integral. Ela tem que ter, no mínimo, uma jornada de 7 horas. O controle da frequência tem que ser realizado e é, no mínimo, 60%. Quando da conclusão ou da saída desta criança, é expedida uma documentação que ateste os processos de desenvolvimento e de aprendizagem da criança. Muito bem. Então é isto, tá? São os artigos que tratam sobre a educação infantil. Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.